Fala pessoal, beleza? Passando aqui para trazer mais uma vez para vocês os assuntos tributários da semana, os assuntos que de alguma forma vão impactar vocês, empresários principalmente. Lembrando, gente, que esse canal não é direcionado a contadores, advogados ou especialistas na área, mas sim aos empresários que de alguma forma vão ser impactados e precisam receber essa informação de um jeito simples, sem muita parte técnica, mas passando o verdadeiro motivo da alteração, né? Nesse sentido, eu peço que você já curta o vídeo para quem me acompanha no Instagram, compartilhe com o maior número de pessoas para quem você acha que precisa dessa informação, aquele empresário do lucro real, porque hoje o assunto também é direcionado ao empresário do lucro real. E para quem me acompanha no YouTube, peço também que dê aquele joinha, compartilhe com o maior número de pessoas e que a gente possa alcançar também esse público, tá bom? Então o assunto dessa semana foi uma sugestão de um amigo. Ele acompanhou inclusive o vídeo da semana passada que eu comentei sobre a tese do século, né? Para quem não assistiu, tem aí no meu Instagram, pode acompanhar também e ficar por dentro. De uma forma geral, gente, o que aconteceu na tese do século? Os contribuintes tiveram uma grande vitória, né? Uma vitória aí de 100 bilhões de reais, né? Que o fisco teve um impacto gigantesco, né? Os contribuintes, muitos deles conseguiram recuperar anos anteriores. Então, tem alguns que até hoje não estão recolhendo PIS e COFINS porque existe um crédito muito grande por conta disso. E a Receita Federal sentiu o baque, né? Ela ficou muito tempo sem receber essas receitas, e isso mexeu com o orçamento deles. E o novo governo, sabendo que tinha esse problema aí de outros anos, e também sabendo que precisa aí, organizar o orçamento do Estado, principalmente para manter os incentivos à classe mais pobre, ele falou, bom, vamos estudar e verificar o que a gente pode fazer. Então, foi criado o arcabouço fiscal, né? E um dos itens desse arcabouço fiscal é o tema desse vídeo de hoje, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS para efeitos de créditos na entrada, né? O que aconteceu com isso, gente? Tivemos a publicação de uma medida provisória 1159 de 2023, que prevê, dentre outros pontos, e o principal deles, que é a saída do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E que de prático acontece, gente? Eu diminuo a minha base, ela fica menor, eu tenho pouco crédito na entrada, e quando eu for confrontar com o meu débito na saída, eu vou acabar pagando mais, pago mais tributo. No geral, minha carga tributária aumentou, né? Então, para quem trabalha no lucro real, essa notícia não é muito boa, infelizmente, tá? Então, a partir do dia 1º de maio, né? Eu estou gravando esse vídeo agora no sábado, acompanhei hoje o dia todo, ontem também, não houve nenhuma alteração, nenhuma prorrogação dessa data. Então, para quem é do lucro real, a partir de 1º de maio, tem que ajustar sim o seu ERP, né? Quem puder segurar para fazer esse ajuste, o faturamento, para que a equipe técnica possa fazer esse ajuste para você, segure. E quem não pode segurar o faturamento, aconselho a entrar em contato com o contador da empresa para que ele possa fazer esse ajuste de forma manual na apuração, tá, gente? Então essa é a notícia, não muito boa para quem é do lucro real, mas é preciso passar para que vocês não sofram nenhuma fiscalização. Porque se nada for ajustado no sistema de vocês vão acabar tendo um crédito indevido. O crédito indevido gera um menor valor de imposto e você pode sofrer uma fiscalização por conta disso. E é claro, o governo está ligado a isso, gente. A fiscalização esse ano aumentou demais para as empresas. Eu acredito que quem trabalha no lucro real está sentindo muito isso, porque o fisco precisa arrecadar cada vez mais, né? Esse ano ele está muito agressivo, não é só o fisco federal, mas também o fisco estadual, tá, gente? Então ele está olhando diversos pontos que podem gerar aí receita para o Estado, então eles vão olhar sim esse ponto, tá?
E um ponto interessante, já entrando sobre o IPI, é que ele também teve uma alteração, né? Ele teve uma alteração no ano passado, eu acredito que eu anotei aqui, foi na Instrução Normativa 2121 de 2022. Essa Instrução Normativa, o que ela falava? Ela falava assim, ó, sabe aquele IPI que você considerava na base de cálculo do PIS e COFINS, e no caso de revenda, é claro, tá, gente? Você do lucro real que tinha isso, um atacadista, por exemplo, você não vai mais aproveitar esse IPI na base de cálculo do PIS e da COFINS para efeito de crédito. A partir de agora, com base nessa nova instrução normativa, você tem que retirar o IPI dessa base, tá? Então, para quem não alterou o sistema ainda, converse com a equipe técnica, converse com o seu contador também, para que você possa fazer essa alteração no sistema, se você julgar necessário, tá, gente? Lembrando que foi uma instrução normativa, não foi uma lei, né? Não tem efeito de lei, tá? É uma instrução da Receita Federal para que você faça essa alteração. Se você for uma pessoa um pouco mais arrojada, você pode não fazer essa alteração, como muitas empresas vêm fazendo no mercado, e se sofrer alguma fiscalização, vocês apontem esse argumento, porque a instrução normativa não tem força de lei, tá? No confronto entre uma instrução normativa e uma lei, tá? Não sei se isso é uma boa para a questão administrativa, né? A fase administrativa, porque o fisco normalmente utiliza a instrução normativa como base para fundamentar o auto de infração, mas provavelmente numa disputa judicial você tenha aí um ganho, tá? Porque realmente a instrução normativa não deveria ser o melhor instrumento para alterar essa regra, tá bom? Então esse foi o assunto dessa semana. Eu publiquei aí um post, quem quiser dar uma olhadinha lá. Converse com a equipe técnica do seu IRP, converse com o seu profissional de contabilidade, para que vocês possam fazer essa alteração e não sofrer nenhum ponto de fiscalização no futuro, tá bom? Quem tiver dúvida, pode mandar um direct, pode mandar aí a sua dúvida, eu esclareço, não tem problema. Esse canal é exatamente para levar a informação para vocês de um jeito simples, tá certo? Um bom final de semana e bom feriado para vocês. Até mais!